Eu acabei de passar pelo 8º período do curso de História e nesse vídeo eu vim contar tudo sobre as disciplinas que eu peguei, as expectativas que foram criadas e frustradas também, como foram as aulas, os professores, as avaliações e muitas outras curiosidades mais. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer! Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim contar como foi aí o meu 8º semestre do curso de História, que acabou de acabar há pouquíssimo tempo. E assim, foi um semestre muito intenso em que eu peguei 7 disciplinas. Isso para o curso de História é muita coisa, tá? Para vocês terem uma ideia, geralmente a gente tem um período aí de 4, 5 disciplinas no máximo, é o recomendado. E eu aqui um pouco louco da cabeça, inventei de pegar 7, mas no final deu tudo certo, consegui ser aprovado em todas. E eu vim falar para vocês detalhadamente sobre cada uma delas, porque eu sei que é um vídeo, quer dizer, é um tema, né? Faculdade de História é um tema que a galera curte bastante aqui no meu canal. Então eu vim contar como que foi o meu 8º período. Fica comigo até o final, curte o vídeo também, tá? Para me dar esse apoio, me dar essa moral, porque a curtida é uma forma que o YouTube utiliza aí para poder recomendar o meu vídeo para mais pessoas e que mais gente conheça o meu canal. Então curte e se não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. E agora, sem mais enrolações, bora lá! Bom, eu vou começar então por Libras, tá? Que foi uma disciplina que eu peguei esse semestre. Essa matéria, gente, eu confesso que eu fui muito surpreendido por ela, porque assim, ela começou de maneira muito caótica. Eu fiquei praticamente um mês sem aula. Eu e toda a turma, porque basicamente não tinha professor contratado. A gente se matriculou na disciplina, mas a turma que a gente estava matriculado não estava com professor. Então estava no processo ainda de contratação de novo professor ou de uma nova professora. Então a gente ficou 3 semanas, 4 semanas sem aula nenhuma, sem saber como é que seria, como é que ia acontecer e com medo de como que seria quando esse professor chegasse, né? Porque ele poderia cobrar muita coisa e tentar correr atrás do tempo perdido. Mas, para nossa sorte, a gente encontrou uma professora maravilhosa, uma professora, inclusive, que é surda. Então, eu tive aula de Libras um semestre inteiro com uma professora surda, o que foi uma experiência muito incrível, gente. E assim, eu confesso que eu nunca imaginei que ia passar por isso, por essa experiência, né? Porque apesar de Libras ser a segunda língua oficial do país, na minha realidade eu convivo muito pouco. Eu não tenho, na verdade, nenhum tipo de contato com pessoas surdas. E eu tive muito pouco ao longo da vida também. Acho que eu não lembro, para falar a verdade. Então, ter uma professora surda, né, nesse lugar de prestígio, de poder, dando aula pra gente na Faculdade Federal, foi uma experiência muito positiva. Então, foi legal, foi desafiadora também, porque a gente tinha que, enfim, criar estratégias para entender, para conseguir se comunicar com ela e ela também com a gente, porque o desafio é uma via de mão dupla. Mas eu confesso que foi uma disciplina que me surpreendeu muito, por esse motivo principalmente, e que ela acabou sendo muito levinha também, tá? Porque eu achava que seria muita coisa, que na verdade isso é outra coisa que existe também, porque muita gente da faculdade de História não curte muito pegar Libras. Eu já tive colegas que passaram por Libras, e não é porque é Libras, né? Porque ela é matéria obrigatória para todo mundo que faz licenciatura, independente da licenciatura. Química, Física, História, Geografia, todo mundo que está se formando para ser professor precisa passar por Libras. Mas ela costuma não agradar muita gente, porque tem uma tendência aí aos professores que assumem essa cadeira serem bastante rígidos e passarem muitas atividades, muita coisa para fazer. Então você fica muito sobrecarregado em uma disciplina. Mas para minha sorte, eu encontrei essa professora maravilhosa, a turma toda acabou amando muito ela, foi incrível mesmo. E foi uma disciplina muito leve, muito tranquila. As avaliações foram as seguintes. A gente teve que fazer uma prova objetiva. Eu nunca tinha feito uma prova objetiva desde que eu entrei na faculdade, né? Geralmente são provas de escrever, discursivas, a gente escreve muita coisa. Então, a gente acabou fazendo essa prova aí de 10 questões. Foi muito legal, muito tranquilo, podia revisitar os materiais que ela mandava pra gente, os slides, que não é todo professor que faz isso pra gente, tá? Pra turma. Não é todo mundo que manda os slides pra turma e ela mandava tudo direitinho e a gente podia revisitar na hora de fazer a prova. Então acabou sendo muito tranquilo também. E a outra avaliação que teve nessa mesma disciplina foi no final de semestre, em que a gente teve que apresentar um seminário em dupla. Cada um ficava com um tema ali, se unia com algum colega e apresentava um tema que tinha que ser uma apresentação oral, tá? A gente tinha que falar em Libras, se comunicar em Libras. Então eu estava com um colega minha de curso, e aí a gente fez a apresentação com o tema de profissões, apresentamos lá, foi uns 3, 4 minutos ao todo, assim, tive que aprender Libras, a falar meu nome direitinho, a me apresentar e tudo mais. Então foi uma experiência muito legal, porque ela dividiu numa parte primeira, a gente ficou entendendo a parte mais teórica, desconstruindo muita coisa de estereótipo, preconceito que existe, muita coisa que eu não sabia mesmo, e a segunda parte acabou sendo mais prática, para a gente conseguir aí aprender a falar em Libras. Então foi basicamente isso que aconteceu. A segunda disciplina que eu peguei, gente, foi Gênero e Relações Raciais.
Essa disciplina aqui é polêmica, foi polêmica, assim, pensando na minha experiência, né? Eu tive visões diferentes sobre ela ao longo do semestre. Eu comecei muito empolgado. Quem assistiu meu vlog de começo de semestre, que eu postei há um tempo atrás, vai estar passando aqui no card aqui em cima em algum lugar, tá? Você clica pra ver depois. Eu lembro que eu tava muito empolgado, eu compartilhei, a professora era maravilhosa, é maravilhosa de fato, não deixou de ser, mas eu tive algumas sensações não tão boas assim durante o semestre, e eu acho que mais pela forma que a disciplina foi montada. Isso porque, assim, né? Primeira coisa, vou começar pelo ponto positivo. O ponto alto dessa disciplina foi que a gente teve contato com vários teóricos negros e negras. Então a gente estava pensando principalmente em gênero e raça, né? O nome já informa muita coisa. E a gente leu muitos intelectuais negros e negras. Teve Bell Hooks, Audre Lorde, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, Patrícia Hill Collins, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento e muitos outros intelectuais brasileiros e não brasileiros também. Então isso pra mim já foi fenomenal, né? Principalmente porque quem faz faculdade de História, e se você faz ou se não faz e está aqui para ter uma noção, saiba que você vai ler muitos intelectuais brancos. Tem todo um debate dentro do próprio curso, inclusive, para pensar o eurocentrismo, que é essa forma desigual de poder, de conhecimento que a gente acessa. A gente acaba lendo muitos intelectuais que estão localizados em uma parte específica do globo, que é a Europa, e a partir do século XIX passa a ser intelectuais ali dos Estados Unidos. Então isso acaba tendo um impacto na nossa formação e na maneira que a gente acessa o conhecimento histórico, né? Não é pensar que a raça determina se é bom ou ruim o conhecimento. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, a realidade brasileira, onde há uma divisão, tipo, mais de 50% da sociedade brasileira é composta por pessoas negras e a gente só acessa na faculdade conteúdo de intelectuais brancos, isso é um pouco problemático, né? Principalmente porque a gente tem muita produção boa de intelectuais bons, negros e negras, brasileiros e não brasileiros, que a gente não tem acesso porque eles não são colocados no lugar de intelectuais clássicos, como muitos intelectuais brancos são, com muito mais facilidade. Entende? Então, é um debate muito mais profundo, que tem na faculdade de História nesse sentido também. E essa disciplina foi a oportunidade que eu tive de acessar intelectuais negros e negras no espaço da academia, discutir muita coisa interessante. Isso aqui é inquestionável, foi maravilhoso por si só. Mas o lado negativo foi que a gente tinha seminário todas as aulas. Todas as aulas, um grupo de... A professora dividia a turma em grupos, e aí cada grupo ficava responsável por apresentar uma leva de textos. Então, se naquela semana tinha 3, 4 textos, você se reunia com o seu grupo, lia os textos, e aí se apresentava depois para a turma no seu dia ali. Então, todas as aulas, gente, começava com a apresentação e geralmente levava ali o dia inteiro aquele grupo apresentando. Começou muito legal, a galera interagia, lançava questões, mas com o tempo, do meio para o final de semestre, acabou sendo muito maçante. A galera não ia mais tanto assim, não interagia mais como interagia no começo, e as aulas começaram a ficar bastante chatas, bastante mortas, as discussões, sabe? Então isso pra mim não foi muito legal nesse sentido. E pensar também que tem pessoas que não têm o hábito ou que não têm muita habilidade com a oralidade. Então tinha grupos que não conseguiam apresentar o texto de maneira interessante, não tinham muita habilidade para fazer síntese, não estimulava muito o debate, então ficava aquela coisa assim, dependia muito do grupo, da semana e tudo mais. Então esse foi o ponto que pesou muito de maneira negativa para mim, e sem contar que essa aula era muito extensa, era às terças-feiras pela manhã e rolava das 8 horas até 11h30. Isso é muito tempo assim, sentado no computador, observando. Uma hora eu tava saturado, não conseguia mais pensar, raciocinar direito, enfim. Então isso foi um outro ponto negativo também. Sobre as avaliações, a gente tinha um seminário para apresentar, né? Cada grupo, como eu falei, ficava responsável por um dia para apresentar os textos, e também a gente fazia no final uma prova. Na verdade era um artigo em grupo, uma coisa coletiva assim. Eu não gostei muito também porque eu não gosto de produzir trabalho escrito principalmente em grupo. Acho muito chato porque cada um tem o seu tempo, o seu ritmo. Para você conseguir alinhar as coisas, dá trabalho, né? Mas por sorte eu tive uma experiência bem positiva porque eu fiquei só com uma outra colega. No começo eram 3 pessoas, eu e mais outras 2. Uma acabou desistindo no meio, a gente teve que lidar com isso e ficou eu em dupla, né, com outra colega. A gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante e acabou fluindo super bem. Ah, e vale lembrar que ela é optativa, tá? Ela não é obrigatória do curso de História e ela inclusive não é do departamento de História, ela é do departamento de Gênero. Mas enfim, tá? Foi um pouco disso que aconteceu nessa disciplina. Bora pra próxima agora. Uma outra que eu peguei também foi a optativa sobre ditadura militar, né? Mais uma disciplina optativa que eu escolhi pegar esse semestre. Essa disciplina eu confesso que eu quase, por muito pouco, eu não ia pegar ela esse semestre, eu ia pegar outra disciplina. Só que essa disciplina que eu estava matriculado já acabou sendo cancelada, porque o professor foi contratado por uma outra faculdade. Esse professor que assumia a turma, ele não era professor titular da UFBA. Ele estava fazendo pós-doutorado aqui e estava assumindo aquela cadeira, e nesse mesmo período ele foi contratado
habilitado para trabalhar na USP. Então ele foi lá, bonitinho, dar aula dele, e infelizmente a disciplina que eu estava muito empolgado, porque tinha tudo a ver com o meu tema de TCC, acabou sendo cancelada. E aí, como ficou um buraco no meu planejamento, eu acabei pegando essa optativa, porque encaixava ali no horário que eu tinha disponível. E eu confesso que essa disciplina me surpreendeu muito. Da primeiro, que eu conhecia já o professor. Eu já tinha pego outras 2 disciplinas com ele no modelo presencial. Então eu estava muito confortável nesse sentido, né? Porque eu já conhecia quem era. Mas tirando isso, teve alguns desafios também no meio do caminho aí, logo no começo, na verdade, porque essa turma era muito pequena. A gente tinha 5 pessoas apenas matriculadas na disciplina. Então eu me sentia super pressionado no começo, principalmente, para interagir, para falar. Eu não gosto muito de pegar disciplina que tem poucas pessoas, porque eu me sinto coagido a ter que interagir. Quando tem 20 pessoas é outra história, porque são 20 possibilidades de interação. Agora quando tem 5, pensa, o rolê é outro. Então eu fiquei um pouco tenso no começo, mas o professor é ótimo, acabou quebrando o gelo. A turma também, os colegas que estavam na disciplina, eram maravilhosos. Todos os colegas, assim, a gente ficou muito unido. Todo mundo fazia um revezamento para ligar a câmera, para poder acolher o professor, para poder ficar ali interagindo também. Então foi uma troca muito positiva e eu acabei gostando da experiência de pegar uma disciplina com poucas pessoas, né? Acabei mudando aí minha concepção que eu tinha anteriormente, que eu achava que não era tão legal assim. O que é que discutimos nessa disciplina, né? Como é uma optativa sobre ditadura, a gente pensou principalmente as narrativas sobre o golpe militar. Então tinha uma narrativa que ia abordar mais um aspecto, sei lá, a interferência norte-americana no golpe militar no Brasil. Outra que ia pensar mais os erros táticos da esquerda, ou a radicalização que partiu mais da parte da direita do Brasil. Inclusive discutimos sobre essas categorias de direita e esquerda que não eram homogêneas na ditadura militar, antes do golpe e depois do golpe também. Tinham conflitos, tinham tensões, tinham negociações. Então a gente pensou muita coisa assim, mas entendeu principalmente essa ideia de esquerda e direita, essa polarização, como muito mais plural do que a gente pode imaginar. Então foi muito legal, gente, essa disciplina. Sobre a prova, o professor também pegou muito leve, ele foi um amor de pessoa, ele conversou com a gente, pediu indicações de formas de avaliações, e no final a gente ficou para escolher. Podíamos fazer um ensaio de um livro que a gente ia escolher para ler sobre o tema da ditadura, poderia ler o livro e fazer um ensaio sobre, entregar, ou também fazer 3 planos de aula, e tinha também outra possibilidade que eu não lembro agora. Eu acabei ficando com 3 planos de aula, porque além de eu ter mais facilidade de fazer plano de aula, eu poderia também usar depois, no futuro próximo, né, em alguma aula que eu fosse dar sobre a ditadura militar. Então eu usei essa estratégia para poder escolher essa forma de avaliação, e deu tudo certo, foi tranquilo, foi uma delícia essa matéria, e passei com 10, inclusive. Ai, Muriçoca. Aí eu quase ia esquecendo que teve também outra forma de avaliação, só que não era uma avaliação formal, mas eu acho que teve um peso na hora dele colocar nossa nota, que foi o seminário. No começo ali de semestre ainda, a gente ficou, cada pessoa ficou com um texto para apresentar, que inclusive cada texto era sobre uma narrativa diferente sobre o golpe militar. Então eu fiquei com um texto, apresentei, a ideia era apresentar em 15 minutos no máximo, ele queria que a gente treinasse aí essa coisa da síntese, ler um texto, pegar os pontos mais centrais para apresentar. Eu consegui apresentar direitinho, todo mundo gostou muito da experiência, porque ficou uma aula bem diversa, né? A gente entendendo ali várias perspectivas, narrativas diferentes sobre o golpe militar. Bom, então foi basicamente isso, tá? Agora bora para a próxima disciplina que eu peguei, que foi História, Memória e Oralidade. Essa disciplina mexeu muito comigo, gente. Foi a matéria, inclusive, que eu fiz aquele vídeo que eu postei aqui no meu canal, em que eu entrevistei a minha mãe. Eu vou deixar passando aqui nos cards agora e linkar também na descrição para você conferir depois, se você quiser, né? Enfim, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a minha mãe, baseada na metodologia da história oral. Então fiz um trabalho em cima disso, gravei, registrei, coloquei no YouTube. E vamos lá que eu vou contar o que é que a gente pensou nessa disciplina, o que é que a gente discutiu e o que é que eu achei de tudo. História, memória e oralidade é pra gente pensar a história oral, basicamente. E eu confesso que, assim, eu não tinha muita afinidade com história oral, porque eu achava até um pouco chato, na verdade, tipo, eu não tinha muito conhecimento e eu me afastava. Era um pouco disso. E eu percebi que eu estava completamente equivocado. Inclusive, eu acho que essa disciplina merecia ser obrigatória no curso de história. Todo mundo deveria passar por essa matéria de história, memória e oralidade, porque, assim, ela acrescenta muito a nossa formação como historiador e como pessoa também. Então, a gente basicamente pensou como que a história oral foi sendo tratada, foi sendo pensada ao longo da história, tá? Então, como que ela passa a ser colocada como credível para a produção do conhecimento histórico, porque por muito tempo tinha uma tendência de imaginar que a oralidade não deveria ser validada para a produção da história enquanto ciência, porque o que valia mesmo eram os arquivos, era um documento escrito, né? Então, nesse sentido, você exclui outro tipo de comunicação, a oralidade acaba indo nesse barco, porque o que é visto como positivo é o documento escrito, que você tem lá registrado, que você pode ler, que você pode revisitar. E isso também é uma ideia
ideia muito eurocêntrica, né, para pensar a produção do conhecimento. Porque se você fala que o que vale, ou o que é mais importante, o que é mais interessante para a produção do conhecimento histórico é um documento escrito, como que você faz um trabalho completo ou rico pesquisando grupos que não utilizam da escrita, por exemplo, para pensar alguns grupos indígenas ou para pensar grupos de analfabetos, enfim, como que você faz, né? Então, a história oral ela acaba sendo colocada nesse lugar de a produção de um conhecimento histórico mais inclusivo. Então, a gente pensou, de maneira geral, as metodologias da história oral. História oral não é entrevista, não é o trabalho de jornalista. A gente pensava muito, inclusive, assim, debatia em sala sobre as diferenças do trabalho de jornalista e do trabalho do historiador. Eu percebi que tinha um link muito forte com a psicanálise, e a história oral é uma coisa muito profunda. É muito difícil de fazer, não é porque a oralidade é mais fácil. Existe metodologia, existe muita pesquisa, existe muito entendimento de como que faz, coloca em prática a história oral. Então, assim, foi muito desafiador. Eu confesso que eu levei um monte de tapa na cara, porque eu achava que seria uma matéria muito nada a ver, eu peguei mais porque eu tinha que pegar mais uma matéria optativa, eu acabei escolhendo ela. Os colegas falaram que a matéria era de boa, era levinha, então como eu tava com um monte de matéria, eu tentei também criar uma estratégia de pegar algumas disciplinas que não fossem tão pesadas assim, porque eu sabia que teriam outras que iam exigir muito de mim. Eu sabia que não seria tão pesada, tão densa, e não foi mesmo. A professora, um amor de pessoa, apresentava o texto pra gente, era assim, muito acessível, muito humana mesmo. Eu curto bastante os professores que deixam uma brecha pra gente acessar ali o lugar de humanidade, sabe? Não ficam naquela coisa de posuda, aí eu sou professor, você é aluno, e ela representa muito isso pra mim. Eu saí apaixonado por essa professora, ela é incrível. Um beijo, professora, se estiver vendo esse vídeo, acho que não, ela tem mais o que fazer. Mas, bom, gente, foi isso, né? E o privilégio que eu tive de conseguir realizar um trabalho na faculdade de História, utilizando a metodologia de história oral. Eu consegui pensar o eurocentrismo, fazer uma crítica a isso, eu consegui aplicar essa coisa que a história, por muito tempo, debateu muito, né? Se a ciência é razão ou é emoção, se é subjetivo, o que é cada coisa. E pensar muito em polos binários, né? Tipo, subjetividade, objetividade. E com base nos textos que a gente leu nessa matéria, eu pude construir um trabalho em que eu criticava isso, né? Um embasamento teórico, para falar que as coisas não se excluem. Objetividade, subjetividade, sensações, emoções e razão estão em nós enquanto seres humanos, enquanto pesquisadores, enquanto historiadores. E é isso que nos forma. Então eu fiz um trabalho utilizando a história da minha mãe, né, que poderia ser visto por muitos como pouco racional ou pouco objetivo, porque afinal eu entrevistei a minha mãe, então tinha muito sentimento, né? Mas eu consegui ter um embasamento teórico, me apropriei da metodologia da história oral e fiz um trabalho de qualidade e acabei tirando 10, tá? Não que nota defina ou valida o meu trabalho, mas eu fiquei muito feliz porque esse trabalho representou muito para mim. Ter a minha mãe ali servindo como base para a produção de um conhecimento científico. A história oral, eu confesso que foi a maior surpresa desse semestre, a maior descoberta, e eu fiquei completamente apaixonado. Outra disciplina que eu peguei, gente, esse vídeo vai ficar enorme, mas eu não vou ficar falando menos não, vou falar um monte porque eu vou dar detalhes, quem gosta do rolê vai ficar comigo até o final, né? Então outra disciplina que eu peguei foi Historiografia 2. Vamos lá que eu vou tentar explicar o que é historiografia. Eu costumo dizer que historiografia é a escrita da história ao longo do tempo, né? Tipo, é basicamente isso mesmo. É um pouco difícil explicar porque é muita abstração. Não é só isso, a gente tenta resumir, simplificar, principalmente para quem não é da área, porque é um rolê meio profundo explicar o que é historiografia. Mas em linhas gerais é como uma história foi escrita e pensada ao longo do tempo. Tem Historiografia 1 também, que a gente pega no começo da formação, no primeiro ano de graduação a gente pega Historiografia 1, e Historiografia 2 a gente pega já no final do curso, no 7º, 8º semestre, que a gente vai pensar a escrita da história no Brasil, na realidade brasileira. Então tem um recorte aí mais nacional, né? É limitado mais a nossa investigação sobre a historiografia. Não é tão ampla, não é global, como acontece em Historiografia 1. Então a gente entendeu nessa disciplina a formação do IHGB, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a importância que esse instituto teve para a formação e para a construção da memória nacional, da história do Brasil, que o Brasil é uma invenção, o Brasil não existe. Olha que coisa profunda. Eu lembro que no começo do semestre, no começo da faculdade, eu ficava louco com isso, que falava assim, que o Brasil não existe, é uma invenção. Gente, existe sim, eu sou brasileiro. Então, como é que você me comprou? Como é que você vai de encontro com isso? Eu sou brasileiro, prova que não existe. Mas, na verdade, é porque, assim, é todo um rolê também mais abstrato, mais profundo, para pensar a narrativa, a escrita, a produção de uma ideia do que é Brasil, que poderia ter sido outra, né? Então, o IHGB, por exemplo, tem uma importância muito grande porque ele é criado poucos anos depois da independência do Brasil, quando o Brasil rompe com Portugal. Então ele é criado justamente com a ideia de construir uma história do Brasil. Vamos tentar registrar e levar aí para as próximas gerações para que eles tenham acesso ao que é Brasil, ao que é ser brasileiro, porque até então não existia isso, né? A gente era colônia, a gente dependia de Portugal politicamente, economicamente. Então como é que você inventa um Brasil agora?
agora? Como é que você faz com que as pessoas que vivem nesse território se reconheçam como brasileiros? Isso foi construído historicamente, ideologicamente e tudo mais. Então a gente pensou a galera que estava inserida aí no EGB, homens brancos, letrados, que estavam aí aliados com a corte brasileira, como que eles pensavam os grupos indígenas, os grupos de afrodescendentes, africanos escravizados, porque nesse período aí do século XIX existia ainda escravidão, então tinha uma preocupação de como que esses grupos seriam inseridos nessa memória nacional. Inclusive esse momento aí da história do Brasil e o que foi sendo produzido pelos sócios e intelectuais que estavam inseridos no IHGB é o que dá margem para a narrativa que é conhecida como o mito fundador do Brasil, só que só vai existir de maneira formal e nomeada no século XX, que é o mito da democracia racial. Então, assim, o que estava sendo produzido aí nesse contexto vai meio que fomentar ali, criar uma base para depois, anos e anos depois, décadas depois, Gilberto Freire construir aí essa ideia que a gente chama hoje de mito da democracia racial, né? Mas que por muito tempo foi levado a sério, enfim, foi vista como um projeto que tinha que ser levado adiante. Mas lemos também Gilberto Freire, tá nessa disciplina, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, e tinha um outro também que a gente leu, que eu não lembro agora, Sérgio Buarque de Holanda, que são os três autores que são conhecidos como a tríade da sociologia brasileira e que tem um impacto muito grande também na forma com que os historiadores se relacionam com a produção do conhecimento histórico e tudo mais. Por muito tempo não tinha uma separação tão clara e rígida de história, sociologia. A história vai se colocando como um campo científico autônomo ao longo do tempo, tá? Tipo, mais no século XX, na realidade brasileira principalmente. E, enfim, foi um pouco disso essa matéria. Eu confesso que, assim, gente, eu tava com medo dela porque eu sabia que ela era muito difícil, muita gente não gosta muito dela porque, apesar de ser necessária, é muito importante passar por Historiografia 2 e entender isso. Ela é muita coisa. Os textos são muito densos, tinha uns que eu não entendia nada, eu lia assim e falava assim, não entendi foi nada. Mas tinha outros também que eu consegui entender, né? Pelo amor de Deus, tinha que entender algum, né? Entendi alguns vários e gostei bastante, os textos eram muito bons, então eu acabei aprendendo muito e me surpreendi também positivamente com essa disciplina. Sobre as avaliações, foi muito tranquila, o professor acabou pegando leve, mas um leve pesado, porque a gente teve que revisitar muita coisa. A gente teve que responder uma prova de 5 questões apenas, não teve mais nada. Foi só essa provinha no final de semestre, o professor mandou pra gente. A gente respondeu de boa ali cada questão e mandou pra ele, foi isso que aconteceu. Inclusive tem um vlog aqui no meu canal, que eu postei algumas semanas atrás, tipo em dezembro, eu lembro, que eu tava respondendo questões de uma prova, lembra? Quem viu sabe o que eu tô falando, quem não viu vou deixar linkado aqui embaixo e passando aqui nos cards agora. Eu tava respondendo 2 questões dessa disciplina, foi para essa prova aí de Historiografia 2. Então é isso, bora agora lá para a próxima disciplina, que foi Tópicos Avançados da História Social do Trabalho. Essa disciplina aqui foi da pós-graduação que eu peguei. Eu fui convidado, na verdade, pelo meu orientador a participar dessa disciplina, porque foi ele que estava ministrando. Então eu tive aula, gente, nessa matéria, com galera que estava no mestrado, no doutorado, tipo assim, eu fiquei no começo muito aflito e ansioso com essa possibilidade, porque eu sabia que teria muita gente em estágios diferentes da formação. Eu tava com medo, não sabia se a galera seria muito inteligente, se ia me deixar intimidado, eu fiquei um pouco assim, tenso com tudo isso, mas foi uma disciplina super de boa. Inclusive, o meu maior aprendizado dela foi que serviu para humanizar as pessoas que estavam no mestrado e no doutorado, porque eu achava que eram quase deuses, sabe? Que estavam distantes da minha realidade. Então, serviu para perceber que dá para ser um deles também no futuro próximo. Eu quero sim fazer mestrado, quero tentar seguir carreira acadêmica, por que não? Tinha muita gente com dificuldades como eu, que lia texto e não entendia nada também. De maneira geral, o pessoal era muito acolhedor também. Então foi uma disciplina de boa, né? E com o meu orientador, que eu amo de paixão, é amor de pessoa, um profissional competente. E foi uma experiência bem interessante. E essa parte aqui da humanização das pessoas que estão em outro estágio da vida acadêmica foi o que mais me marcou, é o que eu vou levar pra vida. E sobre o que a gente discutiu nela, gente, foi o seguinte. A gente estava pensando basicamente a história do trabalho na realidade brasileira, principalmente. Então pensar, por exemplo, é porque assim, tem todo um rolê difícil para explicar, que eu não vou me aprofundar aqui agora, mas eu vou falar brevemente. A historiografia, que é essa escrita da história, por muito tempo não pensou os trabalhadores africanos que estavam na condição de cativa, né, como escravizados, como trabalhadores. Então eles eram vistos como alguém que estava ali para ser explorado, para ter sua mão de obra explorada, e não eram trabalhadores. E aí o que acontece é que por muito tempo os historiadores pensavam que a história do trabalho no Brasil passa a existir depois que a escravidão acaba e com a virada aí do século XX e a chegada de imigrantes europeus. Então eles que chegam com a ideia do que é trabalho, eles que chegam com a moral, com a civilização e tudo mais.
E essa ideia, por muito tempo, foi levada adiante, né? Que a história do trabalho no Brasil só existe a partir da chegada dos imigrantes europeus. Então você esquece, tipo, 300 anos de escravidão, porque aquela galera ali não eram trabalhadores. Eram escravizados que só tinham ali a sua mão de obra explorada e praticamente não tinha humanidade. E há algumas décadas a historiografia começou a criticar tudo isso, a ter produção, a ter uma investigação muito mais sofisticada para incluir esses outros trabalhadores que estavam há muito mais tempo aqui no Brasil, mas que não eram validados como trabalhadores. Inclusive a gente pensou muito sobre a contribuição marxista na história social do trabalho, né, que foi responsável por muito tempo a levar essa ideia que hoje é bastante criticada. Claro que hoje em dia o marxismo mudou, tá, gente? Não vou entrar nessa polêmica aqui agora não, que é polêmica, mas, enfim, lá atrás, por muito tempo, teve aí uma influência muito grande em legitimar esse tipo de pensamento, de produção do conhecimento histórico, em que não validava outros tipos de trabalhadores, e aí pensando principalmente em trabalhadores afrodescendentes e indígenas. Discutimos também outras coisas nessa disciplina, como a segunda abolição, e como, as tendências, o que estava mais sendo pesquisado, investigado, nas últimas décadas, referente à história social do trabalho. Uma coisa que me surpreendeu positivamente também é que era só um texto por aula. Eu achava que a galera da pós-graduação, mestrado, doutorado, tinha que ler, 3, 4 textos para cada aula. E, na verdade, o professor foi muito tranquilo, né? Ele é muito de boa, ele queria que a gente entendesse, lesse o texto, pelo menos, e fosse para aula para trocar informação, para discutir, para debater. Então, ele não ficava abusando aí da carga de leitura, né? Então, isso não acontece nem na graduação, muitas vezes. Geralmente são 2, 3 textos na graduação. Por isso que eu achava que a pós-graduação ia pesar, muito mais, sabe? Vocês agora vão ver o que é ser historiador e tentar seguir carreira acadêmica. Eu achava que seria uma coisa mais pesada assim, e não foi, pelo menos nessa experiência que eu tive, tá? Que foi apenas de uma disciplina. Acabou que eu não fiz prova porque eu tava nela apenas como ouvinte. Eu não tava ali, integralmente nela matriculado, tava só como ouvinte, o que foi muito legal porque eu não precisei fazer prova, entregar avaliação. Só aprendi ali o que estava sendo discutido e aprendi muita coisa mesmo. Foi muito rico em vários aspectos. Gente, para finalizar esse vídeo, que está enorme, eu sei, eu vou falar da última disciplina que eu peguei esse semestre, que foi TCC1. TCC1 é uma disciplina, tá? Muita gente não sabe, eu acho que é uma coisa à parte, mas é sim uma disciplina. E eu quero gravar um vídeo só para contar como que foi meu processo no TCC1, tá? Porque, foram muitos altos e baixos. Eu mudei de tema várias vezes, eu queria pesquisar uma coisa, aí mudava de ideia, aí não dava certo, aí o orientador achava que não tava bom, aí eu tinha que trocar tudo de novo. Então foi todo um rolê de altos e baixos, de crises e surtos. Não foi pouco não, mas que no final deu tudo certo, eu consegui entregar o meu TCC1. Próximo semestre, inclusive, eu vou pegar o TCC2, tá? Então isso vai acontecer, a formação está chegando sim. E eu quero falar depois, mais detalhadamente, fazer um vídeo só explicando o meu processo com o TCC, que eu só fui encontrar meu tema, spoiler. A única coisa que eu vou falar aqui é isso. Só encontrei meu tema faltando menos de uma semana para acabar o semestre. Pra vocês terem uma ideia do rolê que foi, tá? Mas no final, achei o tema, recortei, delimitei muita coisa, enviei pro professor um projeto, né? Porque a ideia com o TCC1 é essa, a gente faz um projeto e escreve, de fato, faz o trabalho de conclusão de curso no TCC2, beleza? Então, um é para você entregar o projeto, falar o que você vai pesquisar, recortar o tema, reunir bibliografia, definir as fontes que você vai analisar, para no 2 você só escrever. Vou fazer um vídeo depois falando com mais detalhes sobre como que foi meu processo aí com o TCC1 e como que eu encontrei o meu tema de pesquisa. Então, foi basicamente isso que aconteceu no meu 8º semestre. Muito intenso, muita coisa, muitas matérias diferentes, com debates diferentes e complexos e profundos, mas no final deu tudo certo, eu fui aprovado em tudo. E, bom, gente, eu espero que tenha sido legal acompanhar aí a minha experiência no 8º semestre do curso de História. Deixa aqui nos comentários se você chegou até o final, eu vou adorar saber, tá? Porque esse vídeo ficou o quê? Quase um curta-metragem, né? Se chegou até aqui, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.